Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Nosso assunto de hoje é continuando a matéria da semana passada, que foi Era Napoleônica. Falamos muito sobre o papel de Napoleão Bonaparte na conjuntura europeia, mas também não apenas na conjuntura europeia, mas também na América, né, já que a intervenção napoleônica na política, na conjuntura política da Europa, acabou influenciando a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, o que vai fazer uma série de transformações aqui na nossa sociedade, pavimentou praticamente o caminho para a independência, com o fim do monopólio comercial, e também a unificação do Brasil. Dom João VI aqui no Brasil pôde, então, combater rebeliões, pôde, então, manter unificado o território. E a América Espanhola também vai ser influenciada diretamente, porque Napoleão, quando prende o rei da Espanha, Fernando VII, acaba, então, abrindo precedente, acaba abrindo espaço para que as elites, principalmente as elites crioulas das colônias espanholas, então, pudessem pleitear a independência também. Então, a nossa matéria é restauração. O que é isso, restauração? A gente está falando da volta da monarquia na França. O Napoleão, ele filho da Revolução Francesa, ele lutou, então, né, ele era partidário dos jacobinos no primeiro momento. Você deve lembrar que os jacobinos era a ala mais radical, né, da Convenção Francesa, da República Francesa. Esses deputados jacobinos, eles queriam maior participação da população mais pobre, né? As políticas deles eram voltadas para o bem-estar das populações mais pobres. O Napoleão, apesar de ser da pequena nobreza, ele era partidário dos jacobinos no primeiro momento, depois ele acaba ficando do lado dos girondinos, quando os jacobinos perdem a mão e saem decapitando todo mundo com a guilhotina. Então, ele dá aquele golpe que a gente já falou aqui na semana passada, ele chega ao poder visando sempre manter a ordem na interna da França, manter essa estabilidade política dentro da França, expulsar e combater os inimigos da aliança antifrancesa. E, é claro, ele vai ter apoio, ele vai representar os interesses da alta burguesia, dos girondinos. Aí ele chega ao poder, se torna praticamente um ditador durante o período do consulado. Para evitar qualquer tentativa de retomada da monarquia francesa, ele próprio se torna, então, imperador da França. Ele é um tanto contraditório. Ele era fruto da Revolução Francesa, ele se torna um ditador, depois se torna imperador da França, um imperador muito forte. Ele tinha um poder muito grande dentro da França, um grande carisma, a grande aceitação da população, mas também ele era autoritário, ele sufocou várias rebeliões, várias reivindicações dos sindicatos, da população mais pobre, com muita violência até. E ele também é o cara que vai levar os valores da Revolução Francesa para outros territórios. Ele expulsa os inimigos da França e ele passa a invadir também esses outros territórios. Ele invade todo mundo. Ele invade a Espanha, invade a Holanda, a Bélgica, a Áustria, a Confederação do Reno, né, que era o Sacro Império Romano e Germânico. Não existia Alemanha na época. Quando a gente fala aqui dos alemães, a gente está falando do Sacro Império Romano Germânico, que era uma instituição lá desde a Idade Média, do Carlos Magno. Então, eram vários reinos que tinham um imperador, vários reinos de cultura germânica, inclusive a própria Áustria, de cultura germânica, e eles eram reinos relativamente autônomos, né? Tinha um imperador que governava esses reinos. O Napoleão chega lá, acaba com esse império, né? Destitui o império e cria a Confederação do Reno. Então, eles têm esse poder até a Rússia, mas aí quando a Rússia e Portugal quebram o bloqueio continental, que foi a estratégia dele para vencer a Inglaterra, proibindo seus aliados e territórios conquistados pela França de comercializar com a Inglaterra, ele então decide invadir a Rússia. Os russos então aplicam aquela estratégia de terra arrasada, né? Não respeitam as convenções de guerra. Eles imaginavam a guerra certinha, os russos faziam a guerra do jeito deles, toda errada. Ele então derrotado, não apenas pelo inverno russo, mas também pela tenacidade do povo russo. Ele então é derrotado
Ele é exilado na ilha de Santa Helena, depois ele volta para um governo de apenas 100 dias, ele é finalmente derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Ele, então, é exilado novamente na ilha de Elba, na costa da África, e por lá fica. Né? Então, depois que ele é derrotado, a Europa toda está uma bagunça, porque ele invadiu territórios, ele colocou membros da família dele, irmãos, cunhados, tios, para governar esses territórios. Ele destituiu as dinastias quase centenárias, milenares da Europa, né? Ele prendeu reis, destituiu reis, exilou reis, estava uma bagunça só. Então, o que tinha que se fazer depois da derrota de Napoleão? Os principais países que derrotaram Napoleão, Áustria, Inglaterra, Rússia e Prússia, na época não era Alemanha, o reino mais forte da Confederação do Reino era a Prússia. Opa, caiu entrando. Então, eles se reuniram e decidiram, então, voltar como era antes. O sonho deles era, olha, vamos fazer de conta que a Revolução Francesa não aconteceu, que Napoleão foi um pesadelo e vamos tentar seguir a vida como era antes da Revolução Francesa. Mas, como eu falei na aula anterior, o Napoleão, quando ele invade esses territórios, ele destitui esses reis, impõe membros da família dele, mas ele também acaba com a servidão, acaba com os privilégios da nobreza, da igreja. Ele institui o Código Civil Napoleônico, né, um conjunto de leis modernas, muito modernas. Eu digo até que o nosso Código Civil aqui no Brasil, de vários países da Europa e do mundo, são inspirados pelo Código Civil Napoleônico. Ele próprio dizia que se orgulhava, ele dizia, se eu for lembrado no futuro por alguma coisa, eu quero ser lembrado pelo Código Civil. Então, é a grande contribuição dele, a educação pública. Então, ele era visto, a princípio, como um herói. Né? Tanto é que o Beethoven, o compositor lendário Beethoven, compõe uma sinfonia chamada A Heroica, em homenagem a ele. Depois que ele vê que o Napoleão é um ditador, é um autoritário, um déspota, um tirano, ele quase rasga, depois ele cola de volta os pedacinhos e bota outro nome. Né? Mas foi em homenagem ao Napoleão, porque Napoleão era visto como um herói. Depois ele foi visto como um tirano qualquer. É isso que acontece quando se chega ao poder. Então, o Napoleão ele é retirado do poder, né? Os membros da sua família são retirados do poder e volta às antigas dinastias. Quem era rei, se não foi morto, não morreu de velhice no meio tempo, os seus descendentes, né? Então, são entronizados novamente. Na França, o irmão do Luís XVI, que foi decapitado, foi então entronizado como Luís XVIII, já que o filho do Luís XVI, o Luís XVII, havia morrido na prisão francesa. Então, o que volta? Bom, os caras querem voltar à história, mas a história já andou, a história caminhou, a história está seguindo. E aqueles que tentam retomar, né, com o passado, acabam sendo atropelados pela história. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Luís XVIII. Ele, então, aquelas rupturas ideológicas, né, do antigo regime, da presença da igreja, do privilégio de nascimento, não cola mais. Então, ele teve que fazer, o Luís XVIII, ele volta ao poder, quer dizer, ele é levado ao poder, mas ele tem que aceitar grandes transformações na política francesa. Mas antes de a gente falar do Luís, a gente tem que falar do Congresso de Viena. Então, esses países se organizaram lá na cidade de Viena, capital do Império Austríaco, e decidiram, então, o que a gente vai fazer? Né? Então, decidiram restabelecer a ordem política, as fronteiras territoriais voltaram a ser o que eram antes do Napoleão, porque o Napoleão tinha bagunçado tudo, e tentaram, então, manter a ordem, manter a paz. Né? Começaram a falar assim, olha, vamos fazer uma aliança para manter a ordem, para manter uma paz, para evitar novas revoluções, novos Napoleões. Então, assim, o princípio de legitimidade. Quem era herdeiro e foi deposto, volta ao trono. Quem tinha territórios, volta a ter esses territórios. No caso, por exemplo, no Brasil, o Luís XVI, que era inimigo de Napoleão, né? Depois que veio para cá para o Brasil, invadiu
o que é o atual Uruguai, que era a província Cisplatina. Então, o Uruguai ele já fez parte do Império Português e do Império Brasileiro. E invadiu também a Guiana Francesa. Um tempo atrás, o presidente da França reclamou que o Brasil não estava cuidando da Amazônia. E aí o presidente Jair Bolsonaro respondeu dizendo: olha, a França não tem nada a ver com a Amazônia. Aí ele respondeu, o presidente da França: temos sim, a França é um país amazônico. Aí você pensa: porra, então como é que está lá a França na Europa e é um país amazônico? Porque a Guiana Francesa ela é considerada um território da França. E aí então o Luís XVI, o Dom João VI havia invadido a Guiana. Depois que Napoleão é derrotado, ele devolve a Guiana para a França. Países mais fracos, como a Polônia, por exemplo, depois de ter sido invadida por Napoleão, ela foi desmembrada. Os países mais fortes, como a Rússia, a Prússia, a Áustria, tomaram e partiram a Polônia, coitada, em vários pedacinhos. Sumiu a Polônia durante esse período. A Polônia só voltará a ser restaurada lá depois da Primeira Guerra Mundial, tá? E aí volta a existir o país chamado Polônia. E o norte da Itália ficou sob domínio dos austríacos. Essa dominação só vai acabar com a unificação da Itália. Aliás, também o norte da Itália só volta a ser da Itália depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Áustria é derrotada. Então, foi fundamentada essa divisão no princípio de equilíbrio. Então, assim, as grandes potências europeias, depois da derrota de Napoleão, começaram a negociar. Então, a Rússia e a Prússia repartiram a Polônia, a Bélgica engoliu a Holanda, mas hoje em dia é separado. A Confederação do Reno, que era aqueles vários reinos alemães sob domínio de Napoleão, se tornaram a Confederação Germânica e hoje deram origem à Alemanha como conhecemos hoje. A Inglaterra pegou algumas ilhas do Mediterrâneo, como, por exemplo, Gibraltar. O Estreito de Gibraltar não é nem da Espanha, nem da Argélia, é da Inglaterra. A ilha de Chipre, que eu acho que hoje é independente, mas já foi da Inglaterra. E então eles criam a chamada Santa Aliança, uma espécie de OTAN daquela época. Para quem não sabe, a OTAN hoje em dia é uma aliança dos países europeus do Ocidente, na época fundado durante a Guerra Fria, para combater a União Soviética, então, e claro, mais os Estados Unidos e o Canadá. Mas só que essa Santa Aliança então, era um pacto político-militar de aliança mútua, de ajuda mútua, para evitar novas revoluções. Qualquer problema que surgisse dentro da Europa e ameaçasse as monarquias absolutistas, esses países então se uniriam para combater essas rebeliões, revoluções e tudo mais. E até mesmo foi pensado em utilizar essa Santa Aliança para combater a independência da América Espanhola. Então, o Napoleão, ao depor o rei Fernando VII, como tinha falado, né, que era o rei da Espanha, ele abriu então espaço para que as elites descontentes da América Espanhola, a América Espanhola era dividida em vários vice-reinados, vice-reinado de Granada, vice-reinado de Nova Espanha, de Nova Granada, perdão, vice-reinado do Peru, vice-reinado do Rio da Prata. Então, cada um desses vice-reinados você tinha o vice-rei, que era geralmente um espanhol, uma burocracia espanhola, mas a elite que havia nascido ali na América, que a gente chama de elite crioula, não confundir com o termo pejorativo aqui do Brasil, contra os negros e afrodescendentes, crioulo eram os brancos nascidos na América, filhos de espanhóis, sem ser miscigenados, sem mistura de sangue com índios. Então, eram os brancos nascidos na Espanha, insatisfeitos porque nunca conseguiam crescer na administração pública, nunca chegavam a altos cargos da burocracia espanhola. Eles, então, decidem se tornar independentes. E aí, então, a Espanha, já sem o Napoleão, decide lançar mão da Santa Aliança para combater
esses movimentos de independência. Mas aí, o nosso primo rico lá do norte, os Estados Unidos, na época o presidente era o presidente James Monroe, ele institui a chamada doutrina Monroe, que, para resumir, era América para os americanos. O que dizia essa doutrina? Se algum país europeu tentar retomar países independentes da América, teriam que se ver com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos iam ser os defensores desses novos países aqui na América. Então, se um país se tornasse independente e a Espanha ou qualquer outro país tentasse recolonizá-lo, se o Portugal quisesse recolonizar o Brasil, por exemplo, teria que se ver agora com os Estados Unidos. Os Estados Unidos mais tarde vão lutar contra a Espanha, vão libertar, é claro, no interesse deles, a Flórida, a Cuba, as Filipinas lá na Ásia, mas é claro, sempre visando o interesse dos americanos. Essa frase, América para os americanos, ela tem duplo sentido. A América para os americanos poderia ser, olha, a América é para quem nasceu aqui, não para os europeus, mas pode significar também a América visando os interesses dos norte-americanos, dos Yankees, dos estadunidenses. Então, e também a Inglaterra, por fora, apesar de ser europeia, também queria independência desses países aqui na América, porque aí poderia negociar diretamente, sem a intervenção dos seus colegas metropolitanos, né? Então, poderia negociar diretamente com a Argentina, com o México, com o Peru, com o Brasil, sem ter que passar pela Espanha e Portugal. Um caso interessante é que, mais tarde, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Napoleão III, se torna imperador da França também, e aí ele tenta recolonizar o México. Ele pega um príncipe austríaco, manda tropas lá para o México, derruba o presidente do México e bota esse imperador branco, louro, dos olhos azuis, que não tem nada a ver com o México. E aí os Estados Unidos disseram, olha, França, se você se intrometer de novo, vai se ver com a gente. A França larga o coitado lá de mão, sozinho, né, com o governinho dele. Não dura nem 6 meses. Os mexicanos fazem uma outra revolução, prendem um cara e matam ele, fuzilando ele. Bom, e na França, para a gente terminar aqui, com o retorno da monarquia, como eu falei, a história já tinha caminhado, não podia voltar a ser o que era na época do Luís XVI. Então, Luís XVIII teve que aceitar mudanças. Quais foram essas mudanças? Uma nova carta constitucional. Não aquela carta republicana da Revolução Francesa, mas voltava à monarquia dos Bourbon, mas havia garantido a liberdade de imprensa, o voto censitário continuaria, né? A separação entre rei e o parlamento, né? O executivo e o legislativo ficariam separados, e nesse legislativo teríamos 2 câmaras, parecido com o sistema britânico. Então, na França, você teria a Câmara dos Pares, que seriam nobres, indicados pelo rei para ter um assento no parlamento, vitalício e hereditário. E teria, então, a Câmara dos Deputados, onde, então, membros do povo, leiam burguesia, seriam eleitos pelo voto. Voto esse que não era universal, era apenas para aqueles que tinham renda, ou seja, para os mais ricos. Nesse meio tempo, surgem vários grupos dentro da França. Você tinha desde os radicais, que defendiam algo mais jacobino, acabar com a monarquia, maior participação política do povo. Tinha os malucões bonapartistas, que achavam que o Bonaparte tinha que voltar, e mesmo depois da morte do Bonaparte, continuaram bonapartistas. E tinha os ultra-realistas, que sonhavam com a volta do antigo regime, do absolutismo de verdade. O Luís XVIII morre, em seu lugar vem o Carlos X. O Carlos X, então, sucessor do Luís XVIII, muito absolutista, queria então voltar tudo como era antes da Revolução de verdade, vai então caminhar para esse caminho, pegar esse caminho, vai lutar para voltar ao absolutismo muito autoritário, mas a história já tinha caminhado. É até um pouco frustrante para alguns alunos que falam assim, porra, depois de tudo aquilo, a Revolução Francesa, as várias fases da Revolução Francesa, Napoleão,
Volta a porra da monarquia absolutista? Pois é, a história tem essas coisas. Por cima, né, na camada do bolo, voltou então a monarquia. Mas por debaixo, né, as coisas estavam se transformando. E não dá para você voltar com a história. Então, toda aquela mudança de pensamento já estava presente na população, no povo. Então, o que a gente vai ver? O povo e a burguesia se unindo novamente contra esse Carlos X absolutista. Por isso que tem um vai e vem na França. Então, você teve a monarquia absolutista do Luís XVI, a Revolução Francesa, teve o Napoleão Bonaparte, Restauração Bourbon, né, com Luís XVIII ao poder, Carlos X. Depois tem uma outra revolução que derruba o rei e volta a ser república. Depois, Napoleão III, sobrinho de Napoleão, eleito presidente da França, se torna imperador. É derrotado depois, volta à república. E eu acho, então, os franceses estão na Quarta República, porque você tem depois a invasão dos nazistas, que aí estipula uma república fantoche de puxa-sacos do nazismo, e então a atual República Francesa está na quarta. Então, meninos, não tem muito o que dizer mais sobre esse assunto, né? Na semana que vem a gente continua esse assunto, tá? É um pouco, ele é fácil, não tem muito problema, mas alguém se tiver alguma dúvida, pode postar. Não deixem de fazer as atividades, tá? Se eu não colocar hoje, eu vou sair agora, eu devo colocar uma lista de atividades até sexta-feira. Eu boto para o primeiro ano da manhã e boto para vocês também, tá bom, gente? Qualquer dúvida, coloque nos comentários, tá? Entre em contato, qualquer dúvida, vocês têm um canal na plataforma Moodle para entrar em contato comigo, tá? Qualquer dúvida. Então, tenham uma excelente semana, descansem, divirtam-se, estudem, sempre com responsabilidade e segurança, gente. Um abraço a todos. Antes de mais nada, já esquecendo, nossa